E aí pessoal, estamos aqui para tratar de um vídeo sobre partes, tá bom? Sem mais delongas, vou falar inicialmente sobre o que se caracteriza a parte, a sua introdução e a sua nomenclatura. Vamos lá. O processo ele é composto por três partes, principalmente para ser um processo. São eles o Estado, o autor e o réu. Para um processo ocorrer, necessariamente tem que ter essas três pessoas. Diante disso, gera aí uma relação jurídica trilateral, porque envolve esses três que eu acabei de falar. Mediante isso, esses sujeitos ligados ao juiz, que no caso é o representante do Estado. E o autor buscando a resolução de um conflito, de um direito material infringido, e o réu, a resistência daquilo que está sendo acusado. Diante disso, sem a apresentação de uma lide para o órgão judiciário, não tem como se solucionar um procedimento judicial. Porque para se solucionar esse procedimento judicial tem que chegar na justiça, obviamente, mas para solucionar uma lide é preciso que levem para o Poder Judiciário para que ele venha a fazer análise e tomar a decisão mais adequada, a decisão mais certa, de acordo com a norma existente. Caso o autor não faça isso, via de regra, o Poder Judiciário não pode tomar a iniciativa, tá certo? Diante disso, nós temos que saber que o autor é aquele que ativa a engrenagem judicial, é aquele que ativa o Estado de uma tutela jurídica, tá bom? Ele diz: Estado, me ajude que eu levei aqui um dano no meu direito material. E aquele réu o réu é aquela pessoa que faz o quê? Vai ficar só passivo, só de boa, e vai estar sujeito ao processo, tá certo? Já diante disso, nós temos que saber que dentro da intervenção do contraditório, não somente pode ser feita pelo autor e o réu essa intervenção, ela pode aparecer um terceiro interessado. Isso é muito importante, então fica ciente que não somente essas as partes existentes dentro do processo, tá bom? Terceiro interessado pode surgir aqui, tá? Das partes, nós temos as condições da ação. As condições da ação, conforme o artigo 17 do CPC, nós temos a legitimidade das partes e o interesse de agir. A legitimidade das partes, ela se divide em legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. A legitimidade ordinária é todo aquele quando o sujeito ele reivindica em nome próprio seu próprio direito. A legitimidade extraordinária é quando o sujeito em nome próprio ele reivindica direito alheio. Essa legitimidade extraordinária é conhecida como substituição processual. Dando continuidade, agora ficamos com o tópico dos deveres das partes e de seus procuradores. Esses deveres eles vêm elencados no artigo 77 do Código de Processo Civil. Esse artigo ele traz consigo os princípios da boa-fé, da justiça justa e da celeridade processual. Podemos aqui citar, por exemplo, conforme o inciso 1, os sujeitos, os seus procuradores, eles devem expor aos fatos em juízos conforme a verdade. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Ou seja, todas essas obrigações, elas são compostas, elas são estabelecidas para propor uma ação de formalidade e de realmente uma justiça justa. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça todo e qualquer comportamento omissivo que venha atrapalhar, retardar ou reduzir a respeitabilidade e a importância do sistema judiciário. Segundo a doutrina instrumentalista, é um meio a serviço da paz social. É também importante para alertar sobre a eficiência do processo, para que tenhamos um processo eficaz e justo. Segundo o artigo 77 e 78 do CPC, estão dispostos os deveres de todos que participam do processo. Esses deveres têm que ser embasados de veracidade, lealdade e boa-fé.
O segundo tema é a responsabilidade das partes por dano processual. Da má-fé do litigante, resulta o dever legal de indenizar a parte prejudicada. A responsabilidade pressupõe do elemento objetivo dano e subjetivo culpa. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, aquele que através do processo conseguiu objetivo ilícito e entre outros. Essa reparação que decorre do ato ilícito, ela será devida, ainda que o litigante de má-fé consiga sentença favorável. Direitos referentes às partes, tem-se a jurisdição como poder e dever que o Estado tem de aplicar o direito ao caso concreto, objetivando a solução de conflitos e resguardando dessa forma a ordem jurídica e a autoridade da lei, privando assim os indivíduos da autotutela e contraindo perante eles o dever de tutelá-los quando houver alguma lesão ou ameaça aos seus direitos subjetivos. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e ficando assim os litigantes sujeitos à justiça oficial e o poder judiciário responsável pela prestação jurisdicional, a ser realizada seguindo os parâmetros legais e constitucionais de acordo com o devido processo legal. Tomando como base esse contexto, o Código de Processo Civil traz uma série de poderes e deveres do juiz. Entre eles são assegurar a igualdade entre as partes, velar pela razoável duração do processo, reprimir ou prevenir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, entre outros. Dessa forma, percebe-se que a jurisdição é um poder-dever e não apenas um mero poder. E por causa disso, a repressão a qualquer ato contrário à dignidade da justiça seria feito tecnicamente pelo juiz, mas também passa agora a ser um direito subjetivo processual dos litigantes quando estes forem prejudicados em razão do comportamento abusivo da parte adversária. Já quanto aos direitos especiais dos idosos e portadores de doenças graves, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1048, inciso 1º, instituiu a tramitação preferencial aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Isso também está previsto no Estatuto do Idoso. E uma observação a ser realizada quanto a isso é que, mesmo com o falecimento do idoso, a tramitação continuará, ou seja, ela prevalecerá em benefício da parte cônjuge ou companheiro ou companheira em união estável. A razão dessa tramitação especial é meramente intuitiva, visto que o idoso não tem perspectiva de vida para aguardar a morosidade processual, merecendo assim um tratamento mais célere a fim de se prevalecer da tutela jurisdicional. O CPC também equiparou ao idoso o portador de doença grave, o qual também se beneficiará da tramitação preferencial, que é cabível também nos casos envolvendo procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E por fim, vale ressaltar que a tramitação preferencial não depende de deferimento do órgão jurisdicional, visto que é uma garantia de observância imediata e automática, devendo ser provada apenas pela condição de beneficiário. Isso está no seu artigo 1048, parágrafo 4º do Código de Processo Civil.